E aí, pessoal, tudo bem? Bom, primeiro vídeo aqui de 2020, né? Então, feliz ano novo para todo mundo. Eu tô gravando ainda em 2019, mas já tô deixando agendado aqui para 2020, né? Vamos falar do Santos, até porque no final do ano passado veio aqui de novo aquele papo aí do Santos se mudar para São Paulo, se deveria ou não se mudar para São Paulo, virar um time para o município de São Paulo, né, para a cidade de São Paulo, tudo. E eu acho que essa vai ser uma questão muito importante ali no dia a dia do torcedor santista, se discutir muito isso, sobre o Santos jogar mais no Pacaembu, jogar mais na Vila Belmiro, sobre o Santos, até falando assim, agora até o papo até foi para se mudar definitivamente para São Paulo, que obviamente não vai acontecer, né, mas isso acaba girando muito em torno, essa é uma discussão já antiga ali do torcedor santista. Quem não é santista talvez aí não acompanhe muito isso, mas é uma daquelas questões meio taça de bolinha, Copa União de 87, Mundial Palmeiras 51, aquelas discussões intermináveis. Isso aqui é uma discussão interna entre os torcedores do Santos. E eu acho que o maior problema disso é que isso é uma discussão. Isso não tem que ser tratado como uma discussão, mas como uma solução. E o Santos, o Santos, eu agora me refiro mais à comunidade do clube, né? Tanto diretoria como até a torcida, acaba tratando essa questão como excludente. Ou ele é um time da Baixada Santista, ou ele é um time da capital. E na verdade, o grande trunfo do Santos é ele poder ser as duas coisas, né? E ter condição de trabalhar com isso legitimamente, trabalhar com isso sem estar forçando a barra, porque todo mundo vai aceitar que isso é uma coisa que faz sentido de acordo com a história do clube e de acordo com a distribuição da sua torcida, né? O Santos tem uma questão aí, questão econômica, de mercado ali, que assim, na comparação com os outros três grandes clubes de São Paulo, o Santos tem uma desvantagem grande ali em relação ao número de torcedores, né? O Corinthians tem muito mais torcida, o Palmeiras e o São Paulo também têm torcidas muito maiores que a do Santos, e são clubes já enraizados na capital ali e tudo. O Santos não tem isso. O Santos poderia usar, ou deveria usar como trunfo, justamente o fato de ter um pé na capital e um pé na Baixada Santista. Mas como fazer isso? Primeiro que não tratar como Santos ou São Paulo, tratar Santos e São Paulo. O Santos tem que se posicionar claramente como um clube das duas cidades, em que ele trabalhe bem essas duas cidades, né? Por exemplo, claro, já no começo do ano, quando sai a tabela do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro, e até dos mata-matas, já determinar uma regra que anuncia para a torcida inteira. Ó, jogos X, Y, Z aqui serão, né, na Baixada Santista, jogou A, B, C, vai ser na capital. E os torcedores já ficam sabendo, e segue até uma lógica. Por exemplo, clássicos, a não ser que haja algum impedimento na Vila Belmiro, acho que faz sentido o Santos jogar os clássicos na Vila Belmiro, porque é um local em que o Santos pode criar seu açapão, pode forçar o time visitante a fazer uma viagem até a Baixada Santista, que é uma viagem longa, mas você tem que forçá-la a sair da cidade, e você ganha em potencial ali, em força, para conseguir ganhar os clássicos. Agora, você pode compensar fazendo outros jogos, até importantes, contra times de outros estados na capital. Definindo até que quantos jogos você vai fazer em cada cidade por ano, você pode até conseguir trabalhar programas de sócio-torcedor específicos para a Baixada, específicos para a capital, ou geral, né, porque vale para todo mundo. E claro, sem contar até fazer programas específicos aí para quem é torcedor do Santos, até do interior, de outros estados. Mas assim, pensando em pessoas que vão ir ao estádio, né, você pode criar especificamente para os dois locais, já definindo com antecipação. Além disso, tendo uma quantidade de jogos razoável na capital, fazer algum trabalho junto com a gestão do Pacaembu, isso em teoria vai ser feito, tá? Então, isso eu tô falando, mas em teoria isso estaria encaminhado, vai saber como é que tá, porque essas coisas sempre vai e volta, mas a informação que tinha que isso estava bem encaminhado. O Santos fazer também uma personalização maior do estádio, no caso do Pacaembu, né, para ele ficar com uma cara de casa do Santos. Ele também é uma casa do Santos, né? Então o santista, quando for ali, não sentir que é um estádio alugado, que é um estádio de outro. Não, é um estádio do Santos também. E o Santos, inclusive, podendo participar da gestão do estádio para
ter benefícios ali como não é um inquilino, é um parceiro no uso do estádio, né? Então o Santos crescia isso. E na Baixada Santista, quando o Santos jogar, uma coisa que eu acho absurdo o Santos não fazer, que assim, a cidade de Santos é uma cidade que realmente eu gosto muito da cidade de Santos, acho uma cidade muito legal, e se você considerar a Baixada Santista inteira, é uma região metropolitana muito populosa, né? Considerando Guarujá, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, ali tem muita gente morando ali. É claro que tem algumas dificuldades até de transporte entre as cidades ali, né? Não tem um transporte tão público ali, tão bom quanto, por exemplo, existe na capital. A infraestrutura lá ainda tá. Só agora que o BRT foi feito, tudo, então o negócio ainda tá andando, né? Mas o Santos, aquela região metropolitana, teve o maior time de futebol, o maior time de clube de futebol de todos os tempos, ou que talvez seja um deles, vai. E o Santos é um dos símbolos da cidade, um símbolo da região, um símbolo da Baixada Santista. E o Santos tem que trabalhar isso. Qualquer pessoa, qualquer turista, qualquer forasteiro que chegar em Santos deveria sentir, quando está na Baixada Santista, qualquer cidade, daí estou falando das cidades, não só do município de Santos, mas das cidades em volta também, deveria sentir o que um turista sente quando chega em Barcelona, ou chega em Nápoles, ou chega em Marsella, que assim, aquele time é o símbolo da cidade, né? Ainda que em Barcelona tenha o espanhol, você chega em Barcelona e tudo é Barcelona ali, né? Nem todo mundo torce pro Barcelona, mas o Barcelona é um símbolo da cidade, a cidade abraça o Barcelona e o Barcelona abraça a cidade, né? Então você sente que aquele lugar tem um dono futebolístico, aqui tem um representante, né? Tem um clube que simboliza tudo aquilo. Em Marsella é a mesma coisa. O Olympique nem tem tantos resultados tão brilhantes assim, né, nos últimos 20 anos, mas em Marsella é impressionante que assim, o Olympique está por todo lado, né? E em Nápoles é assim com Nápoles, né? Que são cidades de um time só, né? Santos tem o Javaquara aqui, a Portuguesa Santista, mas são clubes bem menores, né? O Santos é o grande time da cidade. E você não sente isso. Claro que tem muito corintiano, palmeirense e São Paulino que mora na Baixada Santista. O Santos não tem como converter esses torcedores. Agora, o Santos tem como, pegando os seus torcedores que formam um número muito grande, uma proporção de santistas, de torcedores do Santos na Baixada Santista é muito maior do que na capital, de fazer com que essa maioria ou essa proporção muito grande se manifeste e trate o Santos como símbolo da cidade. Para quem chegar lá fala, não, o Santos é símbolo da cidade. E nos dias que tiver jogo do Santos, tem que ser um evento da cidade. Então o Santos, inclusive, poderia trabalhar para ajudar, incentivar as pessoas. Bom, por exemplo, um problema crônico do Santos na Baixada Santista é baixo público, né? O público nem sempre vai na quantidade que deveria. O Santos poderia até fazer políticas ali de reforçar a chegada de torcedores das diversas cidades lá da Baixada Santista, oferecendo até diversas ajudas ali de transporte, o que quer que seja, para que isso ocorra, fazendo divulgação sempre que tiver jogo, porque ali é um evento da cidade. E tem, assim, tratando quase como se fosse um evento turístico. Até porque Santos recebe muita gente de fora, e mesmo sendo a maioria brasileiro, mas tem a curiosidade de querer ver esse jogo, de querer ver esse time jogar quando o jogo for lá, porque é um evento especial. Não é o Santos estar jogando, é o Santos estar jogando na Vila Belmiro. É algo diferente. Tá? O Santos jogando na Vila Belmiro é algo especial, é algo diferente, é uma experiência diferente que merece ser vista por quem gosta de futebol, mesmo que não seja torcedor do Santos. Então o Santos tem que trabalhar essas duas frentes de forma unificada, como uma colaborando com a outra, as duas ajudando a engrandecer o Santos. E o que acontece é exatamente o contrário. Santista da capital muitas vezes briga para o Santos se tornar um time da capital, Santista da Baixada muitas vezes briga para o Santos ser um time apenas da Baixada, e no final das contas vira mais uma briga política dos dois lados do que um debate que vise juntar as duas vocações
do Santos Futebol Clube para construir um clube maior, um clube que aproveite ao máximo o seu potencial econômico até, né, o seu potencial de atrativo de torcedores, né, porque se o Santos some da capital, corre o risco de... Foi um problema que aconteceu já, de novas gerações de torcedores paulistanos vão se desapegando do Santos, porque o pai santista tem mais dificuldade de fazer o filho continuar santista. Por quê? Porque o Santos está jogando pouco aqui e não tem tanta chance de levar o filho ao estádio. Então é bom para o Santos manter um pé aqui. E manter um pé aqui, sim, falando, eu também sou um time da capital, com um estádio personalizado, fazendo barulho. E na Baixada Santista, mostrando que o Santos é um símbolo da cidade, inclusive até fazendo políticas ali, de políticas sociais na Baixada Santista, né? Então, de repente, fazendo ações em que mostre que o Santos não é só um time que tem sede na Baixada, mas é um time que se preocupa com a Baixada, é um time que gosta da Baixada, é um time em que quer ajudar a Baixada, né? Então, fazendo políticas sociais, indo para hospitais, projetos sociais, participando aí de ações ali que tragam donativos ali para ajudar algumas pessoas, tudo que puder. Eventualmente até querendo, por exemplo, abraçando um Jabaquara da vida, que está na 4ª divisão estadual, e botando como já fez algumas vezes no passado, até fazer o Jabaquara virar o time sub-23 do Santos, alguma coisa assim, para falar, não, nós ajudamos a Baixada, nós nos importamos com a Baixada também, nós não queremos apenas o dinheiro que a Baixada nos traz com seus torcedores, nós queremos devolver a Baixada, porque o Santos e a Baixada têm uma relação especial. O Santos precisa trabalhar tudo isso, mas o Santos fica mais preocupado em brigar para ver se manda mais jogo no Pacaembu ou mais jogo na Vila Belmiro, porque o Pacaembu dá dinheiro, o Pacaembu dá torcedor, mas os sócios do clube, a maioria deles são da Baixada Santista, reclamam os conselheiros, e fica aquela coisa, o Santos acaba perdendo a oportunidade de fazer algo consistente, tanto no litoral quanto na capital. Então não tem esse papo de o Santos se mudar. Isso não vai acontecer, não deve acontecer, não é bom que aconteça. É bom que o Santos seja um time das duas cidades, das duas regiões, da Grande São Paulo e da Baixada Santista, porque para o Santos fazer isso não é forçado, é legítimo, faz parte da história do clube, faz parte da história dos torcedores do clube. Então o clube tem que aproveitar isso da melhor forma possível. E a Baixada Santista não deve ser esquecida. A Baixada Santista deu muito ao Santos, e inclusive o nome ao Santos, e o Santos tem uma ligação histórica com aquele lugar e nunca pode ser esquecido. A Vila Belmiro é um dos estádios mais históricos do futebol brasileiro, do futebol mundial, porque foi o estádio que foi a casa do maior jogador de todos os tempos. Simples. E o Santos precisa lembrar sempre disso e parar com esses papo besta. Tá bom? Bom, é isso. Então, pode concordar, discordar. Se você for santista, até fala o que você acha sobre essa questão de capital ou baixada. Dá um joinha se gostaram, não, um joinha se não gostaram. Se inscreve no canal, clica no sininho. Tá bom? Um abraço.